noite, boa tarde, tudo bem? Bem, eu me chamo Valquíria Samúdio, estou aqui para gravar este vídeo. Bem, alguns dias atrás, ou alguns meses atrás, eu estive no canal do meu amigo Paulo, do canal Experiências Luminosas, onde eu estive relatando a minha experiência, que até então, minha experiência de EQM, que eu chamo de uma experiência com Deus, né? E devido à repercussão deste vídeo, algumas pessoas pediram para que eu estivesse criando o meu próprio canal. Então, a partir deste vídeo, eu quero trazer a vocês a minha experiência. Bem, primeiramente eu quero dizer que eu não sou uma pessoa experiente, que eu não tenho nenhuma experiência com edição de vídeos, né? Mas eu vou estar tentando fazer o meu melhor. Espero que eu consiga transmitir aquilo que me foi passado. Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível, para que eu possa passar realmente aquilo que eu vivi. Então, eu vou começar a contar para vocês. Bom, tudo aconteceu no ano de 2018. Bom, já há um bom tempo eu vinha passando, né, por esse problema. Já há 9 anos eu tinha esse problema de purpuração trombocitopênica idiopática, que é uma doença rara de causa desconhecida, porém uma doença grave, né, uma doença que causa hemorragias e muitas vezes morte, né. Porém, há 9 anos eu estava com a doença, né, com tudo estabilizado, eu não tomava medicamentos, eu não fazia nenhuma consulta periódica, mas estava tudo bem. Porém, nos últimos meses, eu passei a sentir novamente os sintomas dessa doença, que são petequias, manchas roxas do corpo e até mesmo sangramento. Mas no final de dezembro eu estava com uma viagem marcada para São Paulo, porque até então eu tinha um pequeno comércio no centro, né, da minha cidade de Passo Fundo. Então eu não queria parar, porque dezembro é um mês de vendas, um mês muito bom para vendas. E eu estava programada e de viagem marcada. Então eu não quis parar para mim estar indo no médico. Eu resolvi que eu iria depois. Só que naqueles dias o meu abdômen começou a inchar. Eu fiquei com o abdômen edemaciado. E no último dia, que foi o dia que eu resolvi procurar a emergência do hospital, eu já estava com uma barriga tão inchada que parecia que eu estava grávida de 9 meses. Foi então que o meu esposo, ele me disse, né, nossa, não tá normal, eu acho melhor a gente procurar um médico. E nós fomos até a emergência do hospital. Chegando lá, eu passei uns dias lá no hospital, em observação, e eles, no terceiro dia, eles fizeram uma tomografia. E nessa tomografia constatou uma hemorragia interna e uma lesão, três rupturas no meu baço. Meu baço estava com 3 rachaduras, né? Então, naquele momento, o médico me informou que aquele inchaço era o meu baço, que ele estava a ponto de explodir. E ele me disse que se o meu baço explodisse, certamente não teria o que fazer. Então, o único procedimento seria a cirurgia, uma cirurgia bastante extensa, né, onde o meu abdômen foi totalmente aberto, né? E uma cirurgia que muito delicada, né? Porém, naquele momento eu relutei, né? Porque eu sempre tive medo de cirurgia, e ainda mais sabendo do problema que eu tinha, que eu poderia sangrar, né? Naquele momento eu não conseguia aceitar. Ok, então eu fiquei lá no hospital, eu comecei a relutar com Deus, eu falei: Senhor, eu sei que Tu podes todas as coisas, porque eu creio num Deus que Ele é soberano,
um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que tem poder. Se Deus quiser curar, o Senhor, com um estalar de dedos, Ele pode fazer desaparecer a enfermidade, né? Só que eu tive que entender que os planos de Deus são mais altos que os nossos. E que se Deus quiser curar, sim, um estalar de dedos Ele cura. Mas se Ele quiser te trazer uma experiência com tudo que eu passei, Ele ia me trazer. E não havia nada que eu pudesse fazer. Então o Senhor, eu comecei a entender que eu tinha que aceitar. Que tinha que ser daquela forma. Porque o Senhor, Ele me disse que Ele é Deus da ciência, Ele é Deus da sabedoria, Ele é Deus do poder. Então, se Ele quiser usar a ciência em nosso favor, Ele vai usar. Ok, então naquele momento eu passei a aceitar. Aí eu comecei a falar com Deus, né? Senhor, seja feita a sua vontade. Bem, como eu disse no vídeo, há algum tempo havia muitos questionamentos dentro de mim. Eu estava passando por um processo onde eu me questionava sobre muitas coisas. E eu sabia que naquele momento o Senhor, Ele queria me mostrar. No momento que eu fui aceitando, eu fui me entregando, eu fui entendendo que tudo aquilo fazia parte de um propósito e que eu precisava passar por tudo. Então eu fui sentindo uma paz tão grande me envolvendo. Foi tão maravilhoso que eu estava lá na sala de cirurgia e eu fui envolvida por um amor, uma paz, uma certeza que tudo ia ficar bem e que eu só precisava aceitar e que tudo aquilo ali seria para o meu crescimento, seria para a honra, para a glória de Deus. Ok. Então, passado este momento da cirurgia, foi tudo bem, correu tudo muito bem. Aí eu já estava no quarto, né? Nesse momento que eu estava no quarto, ali quando eu saí do bloco cirúrgico, eu fiquei ali no CO, né? E foi naquele momento que eu me acordei e eu comecei a sentir uma dor muito forte. Uma dor muito forte, não tem explicação. E eu comecei a gritar. E eu me lembro que eu comecei a gritar e eu disse, meu Deus, eu não estou suportando essa dor. Aí nesse momento vieram os médicos, vieram uma enfermeira e eu me lembro que o médico disse assim, é dor que ela está sentindo, essa cirurgia é muito grande. Então, realmente, a dor é terrível. E eu pensava assim, meu Deus, eu vou morrer, eu não tô suportando, eu devo estar morrendo, porque é uma dor muito forte. Mas eu me lembro que isso durou apenas cerca de 1 minuto. E nesse momento, assim, que eu falei para Deus que eu não estava suportando, eu ouvi uma voz doce, uma voz suave, que me disse, o que você tiver que passar, você vai passar. Mas o que você não puder suportar, eu vou passar junto contigo. E eu estou aqui. E foi nesse momento que eu sentia a sensação de ser arrancada do meu corpo. Foi essa sensação que eu senti. E nesse momento, foi como um estalar de dedos. E quando eu abri os meus olhos, eu estava diante de Deus. Eu estava com Deus. Isso foi uma coisa que muitas pessoas não entenderam e perguntaram como era o lugar. No momento que eu abri os meus olhos, eu não estava num lugar, eu estava num estado de espírito. Eu estava na luz e essa luz era Deus e eu fazia parte daquela luz. Eu estava com Deus. E eu me lembro que nesse momento era como se o meu coração tivesse ligado ao coração de Deus e era uma linguagem do pensamento. Tudo que eu pensava, ele me respondia, mas eram através de sensações, eram através de movimentos, era uma linguagem do coração. Era como se o meu coração tivesse ligado ao coração de Deus. E eu me lembro que no momento em que eu cheguei lá, a única coisa que eu conseguia dizer
Eu não tinha palavras, eu não falava, eu só admirava a grandeza, o poder. Eu me lembro que a primeira coisa que eu senti, que eu ouvi foi sons de trovões e muitas águas. Eram como trovões e muitas águas quando o Senhor se movimentava. E aqueles trovões nunca paravam, mas eram a coisa mais linda de se ouvir. Eram os trovões, não existia nada mais lindo, porque aqui o nosso corpo físico ele não suportaria, mas lá era lindo ver o Senhor se movimentando e o som de trovão. Bom, algumas pessoas me perguntaram qual era o tamanho de Deus. Eu não tenho como dizer, porque ele era imensurável, ele estava em todos os lugares, ele estava em tudo. E eu sei que a gente ficou ali por um momento, eu fiquei admirando a beleza, a grandeza dele, e ele estava olhando para mim, e ele estava se alegrando com a minha presença, e isso é uma coisa assim que me deixava sem palavras, que até hoje, quando eu lembro, é uma coisa que me deixa maravilhada. Ele era tão grande, eu era como pó diante dele, e ele estava olhando para mim. Eu conseguia sentir o amor de Deus, um amor que não se explica. Eu conseguia sentir uma plenitude, uma paz que não tem como você explicar. E esse era o estado de espírito que eu estava com Deus. Amém. Então, saindo dali, eu fui... o Senhor me levou como se fosse passear pelo universo. E eu me lembro que saindo dali, daquele estado de espírito, eu já estava... foi como se ele se movimentasse e abrisse-se um portal, um portão, e nós enxergávamos a terra, e eu estava ao lado dele, e a gente estava olhando para a terra. E eu me lembro que alguns dias eu perguntava, eu me questionava, eu me perguntava como é a grandeza de Deus, como os profetas viram a Deus, como é possível, como que o Senhor ele se comunica com a terra. E naquele momento era como se ele estivesse me respondendo. Eu me lembro que a gente diante daquela porta e ele olhando para a terra, e ele se alegrava e ele me mostrava como se ele dissesse, olha, começaram a chegar pontinhos de luz. E de repente aqueles pontinhos de luz começaram a ficar mais fortes. E eram luzes vermelhas e amarelas. Eu ainda lembro que as luzes vermelhas eram amor. E as luzes amarelas eram gratidão. E tudo isso era adoração, era o coração das pessoas se comunicando com Deus. E ele me dizia, olha, os meus filhos, eles estão se comunicando comigo, eles estão falando comigo. Era o tipo, como quando as pessoas elevam o coração delas a Deus, elas estavam se comunicando com Deus e eram como informações. Foi maravilhoso. Então, assim, tem muitas coisas assim que ficaram marcadas. E eu me lembro que depois disso, eu passei um tempo ali vendo. Também ele me mostrou várias moradas. Eram, né? E eu me lembro que tudo isso está na palavra de Deus, mas são coisas que não tem como nós explicarmos, como nós entendermos se nós não vivermos, né? E tudo era como um movimento, se abriam. E ali naquilo ele movimentou-se e se abriu uma porta. E nessa porta existiam várias moradas. E o Senhor me mostrou ali várias moradas preparadas. Muito lindo, mas eu estava com Deus. Eu via como se fosse uma tela. Ok, aí saindo dali... eu entendi que eu tinha que voltar. Apesar de eu não querer voltar, porque não tem comparação o estado de espírito, não tem comparação a sensação
que você sente lá com Deus. Mas foi como num estalar de dedos, eu não tinha escolha, eu tinha que voltar. E eu me lembro que ainda no momento que eu voltei, eu abri os meus olhos e o meu corpo tremia. Porque Deus, ele era como se fosse uma energia, uma luz muito forte. Uma energia mesmo, o meu corpo sentia como se fosse choque, como se fosse eletricidade, o meu corpo tremia, porque ainda eu sentia a presença de Deus. E eu me lembro que passado um momento ali, eu senti uma doce presença. E eu disse, nossa, tem alguém aqui, que presença doce. E eu me lembro que essa presença, ela disse para mim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam e o temem. Eu entendi, é um anjo do Senhor e ele está aqui acampado ao lado da minha cama no momento que eu mais precisava. O Senhor enviou um anjo para estar comigo, porque ele sabia que era algo que eu temia, que eu tinha muito medo. Eu nunca, em nenhum momento eu estive só. E aí aquele anjo do Senhor, ele ficou ali na cabeceira da minha cama. Eu sei que ele ficou ali até o momento que o meu esposo chegou. E foi nesse momento que eu ainda continuava sentindo o meu coração ligado ao coração de Deus. E eu comecei a fazer algumas perguntas de coisas que eu não entendia, de coisas que eu não compreendia. E eu me lembro de muitas questões, né, coisas pessoais que o Senhor estava me curando, que o Senhor estava me ensinando. Porém, também eu me lembro de coisas que o Senhor me mostrou. Uma das questões que o Senhor me mostrou é que eu me questionava naqueles dias, que eu não entendia por que as pessoas más, elas prevaleciam. Porque às vezes a gente via que as pessoas praticavam o mal e elas estavam em situações, às vezes, muito melhor do que aqueles que buscam a Deus de coração sincero. E o Senhor me mostrou que sim, eles prevaleciam. E o Senhor me mostrava em visões que eles cresciam muito alto. E essas pessoas eram líderes religiosos. E quando eles chegavam lá em cima, vinha uma grande mão, e era a mão de Deus, e despedaçava, e eles se tornavam pó nas mãos de Deus. Isso foi uma coisa que me marcou muito. E também o Senhor me mostrou... Isso era uma coisa, né? Essa questão das pessoas que cresciam. Também o Senhor me mostrou a soberba. Essas pessoas, elas eram soberbas. E o Senhor me disse que elas se pareciam, né, com Lúcifer, né? Que as pessoas soberbas se parecem muito com ele, querendo um lugar de destaque, querendo sempre estar à frente, querendo sempre ser mais alto que o próprio Deus, né? Ok, então eu fiquei observando essas visões que o Senhor ia me dando. Também o Senhor me mostrou, também em visão, em contradição a isso, pessoas que pareciam más, o Senhor me mostrava o joio sendo separado e o trigo, mas ele também me mostrou pessoas que pareciam más, mas que o Senhor me mostrava uma linha, e essa linha era a linha da vida. Então o Senhor dizia que ele conhecia o começo dessa linha, e ele conhecia o meio, e ele conhecia o fim. E por isso ele não desistia dessas pessoas, porque ele sabia que no fim essas pessoas, elas se renderiam a Deus. E era muito lindo porque o Senhor, ele tinha um amor muito grande, e ele me falava do amor dele pelas pessoas, pela igreja, por pessoas que buscavam a Deus, por pessoas que ainda não conheciam a Deus, o amor de Deus pela humanidade. Muito lindo o amor de Deus. Só que nesse momento também aconteceu algo que até eu falei no vídeo, né?
Eu estava tão maravilhada que eu estava sentindo a presença de Deus, depois de ter vindo de um processo onde eu poderia estar com dor, onde eu poderia estar aflita, mas o anjo do Senhor estava comigo, a presença do Senhor estava comigo, então eu só conseguia me alegrar na presença de Deus. E nesse momento eu olhei para o meu lado e tinha uma senhora, e essa senhora, ela começou a tossir, ela começou a passar mal. E nesse momento eu quis falar para Deus: Senhor, o Senhor enviou um anjo e esse anjo está aqui cuidando de mim, né? Olha, aquela senhora, ela não está bem. O Senhor podia colocar um anjo, né? Porque eu senti uma presença tão boa do anjo. E foi somente nesse momento eu senti a ira de Deus. E como eu disse no vídeo anterior, a ira de Deus é uma ira que não se explica. O amor de Deus é um amor incondicional, um amor que não se explica. Mas quando se trata da ira de Deus, é algo que é imensurável também. E era como se existisse um bloqueio, como se eu pudesse interceder por todas as pessoas que lá naquele momento eu intercedia. Quando eu sentia a presença de Deus, eu pensava: nossa, Deus está tão forte comigo aqui. E eu pedia para Deus visitar outras pessoas, mas naquele momento, quando eu olhei para aquela pessoa, havia um bloqueio, havia uma barreira. E eu pensei: meu Deus, Deus está irado, eu senti a ira de Deus. E eu falei: Senhor, por quê? Ela parecia uma pessoa tão boa, tão doce. Mas o Senhor me disse que não. O Senhor me disse: aonde está o Deus dela? Eu sou um Deus presente. Eu estou aqui. Mas aonde está o Deus dela? Eu fiquei pensando: eu não sei que Deus ela serve. Aí eu me lembro que ele disse: o Deus dela não tem boca e nem fala e nem se move. Eu sou um Deus presente. Mas eles escolhem a um Deus que não fala, um Deus que não anda, um Deus que não tem boca e não se move. Então naquele momento eu entendi que o Senhor ele é achado daqueles que o buscam. Independente de quem for, do pecado que for, se você buscar a Deus, o Senhor ele virá, ele se achega a ti, porque a palavra dele mesmo diz que ele é achado daqueles que buscam. Porém, em contradição, é impossível uma pessoa que busca Deus através de uma imagem achar a Deus. Ele é muito maior do que uma imagem. As pessoas dão a glória de Deus para uma imagem. E isso, nesse momento, o Senhor me mostrou o quanto era abominável. Porque até então eu ouvia falar de pecado, como todo pecado é pecado. Mas a idolatria era algo que o Senhor detestava, que o Senhor abominava e que afastava. Era a única coisa naquele momento que eu vi que impedia as orações de Deus. Em contradição, também existiam soberbos, soberbos, além dos idólatras, né? Que os soberbos também não queriam saber de Deus. Os soberbos, eles queriam crescer. Bem, eu acho que foi mais ou menos isso que o Senhor me ensinou naquele dia. Eu espero que eu possa ter transmitido, né, a mensagem, que era exatamente isso que o Senhor colocou no meu coração e que foi o que eu vi naquele dia, né? Se eu falar mais, né, talvez eu esteja mentindo, porque é isso que o Senhor me traz à memória agora neste momento. Eu sei que ainda existem coisas que eu quero falar, mas que ainda não é o tempo. Então, cabe a Deus. Eu obedeço a Ele, então Ele está no comando de tudo. Então eu agradeço a quem assistiu o vídeo. Bom,
Esse vídeo que eu gravei no canal do nosso amigo Paulo, eu não esperava, mas ele tem sido bênção na vida de muitas pessoas e isso me alegra muito. Então eu peço a vocês que assistirem o vídeo que, se vocês quiserem compartilhar, para que essa mensagem de Cristo vivo, possa chegar a muito mais pessoas. Porque eu me lembro também que no momento que eu estava lá no quarto e que eu comecei a meditar sobre as coisas que eu vi, eu comecei a pensar: Deus, as coisas são tão diferentes do que me falaram. E o Senhor me falava: estude, busque. E Ele me falava assim: mas Cristo sempre será o caminho. Jesus é o caminho. Sim, eu dizia: mas Senhor, mas eu aprendi desta forma. Mas o Senhor dizia: mas Jesus é o caminho. Então também é uma coisa que eu entendi muito, que o Senhor, Ele não é dogmático, Ele não é uma religião. Que se você buscar a Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, você encontrará o Deus vivo. Deus, Ele não é uma religião, Deus, Ele não é uma placa, Deus, Ele não é um misticismo. Deus, Ele é muito além, mas é tão simples de encontrar Ele. Basta procurar a Deus e buscar ao único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. E como é maravilhoso saber que através deste vídeo, o Espírito Santo de Deus, Ele tem feito morada no coração de muitas pessoas. Eu deixo essa mensagem com vocês e já agradeço. Quem puder curtir, né, está espalhando essa mensagem, eu agradeço.